Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputada Marta Rocha, deputado Volnec Carneiro, deputado Márcio. Eu, outro dia, recebi duras críticas de um site chamado No Pé dos Políticos, função da posição que aqui tenho tomado em relação à concessão de incentivos fiscais. E nesse site, seguramente, de alguns empresários, a proposta, no mínimo, que eles fazem é que eu seja dilapidado em praça pública. Se eu tivesse algum viés de santo, ainda poderia me expor a esse martírio. Mas, como não o tenho, quero dizer aqui que vou continuar a sustentar minhas posições, que são posições equilibradas. Se não, vejamos, no início do ano, junto com o deputado Dauaire, propus a suspensão dos incentivos fiscais por 4 anos. Não propus rever os incentivos fiscais, suspender, isto é, não dar novos incentivos fiscais para que a gente pudesse criar uma metodologia que pudesse acompanhar, monitorar esses incentivos fiscais. Porque o conceito de incentivo fiscal é, por exemplo, entre tantas as formas possíveis, você reduzir determinada alíquota de ICMS para beneficiar um determinado setor industrial, para que ele se implante no estado do Rio de Janeiro, ou para que ele amplie a sua unidade fabril. Em contrapartida, num determinado período de tempo, ele gerará X empregos e aumentará a cadeia produtiva da arrecadação daquela produção e, ainda mais, contribuirá para o aumento do produto interno bruto e para a queda da inflação. Isto é um conceito de incentivo de almanaque. Fora disso, não é incentivo. Quem em sã consciência, nesse parlamento ou no governo do Estado, conhece alguma metodologia que possa responder essas questões? Se não, vejamos, no dia de hoje, a inflação do Estado do Rio de Janeiro tem sido, no dia de hoje, não, nos últimos meses, superior à inflação média do próprio país. O Produto Interno Bruto brasileiro, para 2016, está projetado ter um decréscimo de 3,3%, e a do Estado do Rio de Janeiro, 3,6%. Ninguém conhece, de fato, sob o ponto de vista real, de quantos empregos estão sendo gerados e que metodologia nós temos para saber se aquela cadeia produtiva está propiciando aumento de arrecadação. Pelo menos registro no ICMS não acusa. O ICMS não tem crescido acima da inflação. Tem empatado com o do ano anterior, mas sem corrigir a inflação. De outro lado, o próprio incentivo recebido pela empresa não é o governo que avalia, é a empresa que declara num documento chamado DUB. Ora, então,
não há como se paralisar esses incentivos, não ter outra medida, para você arrumar a casa e ter essa metodologia transparente como deve de fato ser. Fizemos recentemente uma audiência pública, chamando aqui a Fazenda, Tribunal de Contas, Planejamento, setores empresariais. A deputada Marta Rocha esteve presente, onde isso ficou claríssimo. Ainda mais com a concessão de incentivo fiscal por decreto, que, quando publicado, são absolutamente opacos, não tem nenhuma transparência. E a resposta é sempre a mesma. Está tudo claro dentro do processo de concessão, mas o processo de concessão do incentivo não foi publicado, então ninguém conhece. Ora, então esse é um aspecto de equilíbrio. Aí a gente vai a LDO para 2017. O que é que diz a LDO? Que o Estado poderá conceder mais 5% da receita corrente líquida de incentivo fiscal em 2017. Isso representa dizer, se a receita corrente líquida for 51, como previsto, que poderá, em 2017, se dar mais 2,5 bilhões de incentivo fiscal. Ao mesmo tempo, no projeto de lei, da PILOA, projeto de lei orçamentária de 2017, tem lá as previsões acumuladas de todos os incentivos já concedidos, como afetarão 2017, 18 e 19. A média são 11 bilhões de reais por ano. Então, nós não queremos ser exterminadores de incentivo fiscal, nem caçadores de incentivo fiscal. Nós queremos equilíbrio, transparência. Porque a pergunta que lá fiz e já encaminhamos por escrito: quanto poderemos, de fato, vir a arrecadar se paralisarmos os incentivos fiscais novos por 2 anos? Ninguém sabe. A lei do FEF, Fundo de Equilíbrio Fiscal, a primeira estimativa que a Fazenda fez era arrecadar cerca de 240 milhões ano. Estranhei esse número tão baixo. E lá na audiência pública, diz que já houve uma correção que se estima 380 milhões ano. E é somente 10% da diferença de alíquota. Se é 10% de diferença de alíquota, nós vamos arrecadar 380 milhões, que eu acho ainda pouco, mas, se assim o for, implica dizer que, nesse ano de 2017, nós estamos dando de incentivo fiscal, no mínimo, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Só em ICMS, fora diferimentos, fundos, etc., etc. Então, o que a gente precisa ter é segurança que o incentivo dê o real retorno e não seja algo que nós não tenhamos nenhum controle. E concluindo, senhor presidente, que o que nós desejamos e vamos perseguir implacavelmente é que as isenções tenham uma completa transparência em sua concessão e que realmente represente uma possibilidade para os beneficiários. E aí, os beneficiários não são só os setores que são objeto da concessão, seja a sociedade como um todo, mas que o resultado disso tudo seja, de fato, um retorno para a sociedade
e que as contrapartidas para a sociedade sejam realmente fiscalizadas, porque hoje essa fiscalização é tênue. Nem as barreiras fiscais têm uma fiscalização a contento. Como é que podemos admitir que as contrapartidas desses benefícios fiscais realmente estejam sendo fiscalizados para a gente ter a segurança de dizer que isso está fazendo bem para o Estado do Rio de Janeiro? E para concluir, senhor presidente, mas nada mais é o incentivo fiscal que um capítulo nesse país da profunda e destrutiva guerra fiscal que existe nas competições predatórias entre as diversas unidades da federação. Muito obrigado, senhor presidente.